Crianças, voltei aqui de novo, tá? Então, vamos continuar aqui onde paramos, tá bom? Então, vamos lá. Finalizando aqui. Olha só. No livro de vocês, página 210, só para vocês verem como é que está no livro. Voto censitário, né? Isso quer dizer que exigia uma certa renda pessoal, por isso que favorecia os mais ricos. Lembrando, essa foi a Constituição de Dom Pedro I, tá? Só podiam votar homens com mais de 25 anos e que fossem livres. Religião oficial do Brasil era a religião católica. O voto não seria secreto, pois se diria à mesa de votação em quem você iria votar. Eram excluídos os direitos de votar as mulheres, as pessoas escravizadas e os ex-escravizados e os homens pobres. A divisão do Brasil seria em províncias, dirigidas por presidentes escolhidos e nomeados somente por quem? Pelo imperador. O governo seria constituído de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Então, aqui, crianças, foi a Constituição, tá? Que Dom Pedro, em 1824, que era o imperador, otorgou, tá? Que foi a Constituição que ele pôs em prática. Então, a gente pode ver aqui que é uma Constituição que desfavorecia uma parte da população, não é verdade? Sim. Sim. Mas agora eu quero que vocês foquem na página 211, onde vamos falar dos poderes. Gente, quando eu digo que tenho 4 poderes, quando eu falo em legislativo, vocês precisam saber que entre aí os senadores e deputados. Quando eu digo executivo, ministros e o imperador. Judiciário, juízes e o moderador era quem? O imperador. Então, legislativo, eles eram responsáveis por quê, crianças? Fazer as leis. E o executivo, executar as leis. E o judiciário, eles eram responsáveis por garantir o cumprimento das leis, tá? E o moderador, é lógico, era um poder controlador, um poder que era de quem? Do imperador, tá? Que era justamente para interferir aí nos outros poderes. Então, eu tenho 4 poderes nessa época, que é o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Página 211, tá? Quando eu digo dos poderes. 211. Confederação do Equador. Resumindo, o que foi isso? Gente, quando Dom Pedro I ele finalizou com a Assembleia Constituinte, houve uma insatisfação popular. Primeiro, as pessoas já eram revoltosas, né, já com seu governo. E quando houve aí o cancelamento da Assembleia Constituinte, isso gerou uma insatisfação popular, né? Devido aí à concentração aí de poder, né, do imperador. Então, isso gerou aí um conflito. Esse conflito, é claro, foi intensificado, tá, quando houve a nomeação de Francisco Paz, tá, Barreto, para o presidente da província, que não foi muito aceito aí pelos pernambucanos, tá? A situação ocorreu aí em Pernambuco. Então, a situação ficou ainda mais complicada, tá? Essa nomeação, tá? De Francisco Paz. Isso gerou ainda mais conflitos, tá? E o que a gente deve saber? Que Confederação do Equador, crianças, era um nome, tá, que foi dado, tá? A gente pode até dizer a um movimento, ou um nome que estabelecido, tá? Quando se pretendiam estabelecer a república. Então, Confederação do Equador, tá? Foi um nome dado, tá? Quando se tinha aí a pretensão de que se estabelecesse aí a república,
tá certo? Então, queria-se que houvesse aí a república. Então, o nome dado, tá, a esse sentimento de querer, de que houvesse aí a república no país, foi chamado de Confederação do Equador, tá certo? Bom, que tinha como lema? Oi, pode falar. Eu falei certo. Ah, tinha como lema, gente, a religião, o lema, tá? Religião, independência, união, e é lógico, e não pode faltar, que é a questão da liberdade. E é lógico, a revolta teve início em Pernambuco, estendendo até Paraíba, Rio Grande, tá? Rio Grande do Norte e Ceará. Esses foram os estados, né, em que se estendeu. Então, depois da Confederação do Equador, né, que vocês depois vão ter um tempinho para ler, porque o nosso tempo aqui é muito curto, tá? Não dá para a gente ler esmiuçado, principalmente hoje. Então, resumindo, a Confederação do Equador foi justamente isso, né? Uma série de revoltas que aconteceram. Esse nome Confederação do Equador é o sentimento, principalmente quando se pretendia estabelecer a república. E a gente viu, né, quais os lemas, né, o lema que tinha aí a Confederação do Equador. E a abdicação do imperador. Gente, quando eu digo abdicação do imperador, foi o momento que Dom Pedro deixou de ser o imperador, devido às ameaças de morte. Ele teve que sair daqui, tá? Ele saiu, deixou o trono e deixou o seu filho, né? Seu filho, no tempo, ele tinha 5 anos de idade. E qual era o nome do filho, né, de Dom Pedro? Ele era chamado de Pedro de Alcântara. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade, né? Ele não poderia, né, governar, né? Tinha só 5 anos de idade. E foi aí que iniciou o período regencial, que é a parte das regências aqui no Brasil, que é o que nós vamos estudar na aula seguinte. Então, gente, em 7 de abril de 1831, houve a abdicação, tá, do trono por parte de Dom Pedro I. Ele saiu do poder por conta de ameaças constantes. E ele deixou seu filho Pedro de Alcântara no poder, tá certo? Que tinha apenas aí 5 anos de idade. Ok? Então, como ele não tinha, né, a capacidade de governar com 5 anos de idade, iniciou aqui no Brasil o período regencial. Crianças, alguma dúvida? Não. Não? Não, nenhuma dúvida. Eu coloquei os pontos principais, tá? Eu pensei justamente nisso, porque o nosso tempo hoje não vai dar para a gente ler, né? Como a gente às vezes costuma fazer na escola. Na escola não, em presencial, quando dá tempo. Então é o seguinte, devido ao nosso tempo que está reduzido, vocês precisam responder a página 213 e a 214. Vou colocar até aqui. O que é que vocês vão fazer mais tarde? Vocês vão ler, porque eu expliquei pegando só as partes principais, mas vocês precisam ler, não é verdade? Porque tem os detalhezinhos que não são tão importantes, mas é preciso que todos saibam. Então, agora nós vamos responder a página 213 e 214, tá certo? Página 213 e 214 do livro de História. Tá certo? Gente, a primeira questão do livro de história, eu vou responder junto com vocês, que eu acho que o tempo está muito reduzido para me dar uns 20 minutos para vocês verem. Ó, a primeira questão vai perguntar sobre o que foi o primeiro reinado. O que foi que eu disse no início da explicação de história? Que o primeiro reinado foi o quê?
fase, não lembra? Foi a fase da história que vai desde a independência até a abdicação do trono. Foi isso que eu disse? Foi. Então, é isso que vocês irão colocar como resposta na primeira questão, tá certo? Então, fase. Vou até colocar aqui para vocês. Fase da história. Pá. História, letra maiúscula, né? Pode puxar a orelha da tia Hortência. Fase da história do Brasil que vai da proclamação da independência que foi que dia? 7/9/1822 até a abdicação de Dom Pedro. Então, essa aqui a resposta. Alguma dúvida em relação a isso? Tia, aqui que a tia colocou 2 da. Fase da história do Brasil que vai, isso mesmo, que vai da proclamação da independência, 7/9/1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que foi 7/4/1831. Então, quando eu falo de primeiro reinado, essa fase da história do Brasil. Entendido? Sim. Olha só. A segunda diz assim: o que Dom Pedro I fez para afirmar sua autoridade como imperador do Brasil? O que foi que ele fez? Quem lembra? Não lembro, não. Não lembro. Fez o seguinte: Eu tenho Alzheimer, tia. Eu tenho certeza que eu tenho Alzheimer. Dom Pedro teve que enviar. Quem lembra aí das forças? Das terras de mar. De mar. Isso. Dom Pedro teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar. Que combateram os revoltosos. Então, ó, Dom Pedro teve que enviar para as províncias rebeldes. Lembra quais foram as províncias rebeldes? Né? A gente falou quais foram essas. Quais foram elas? Forças de terra e mar que combateram aí os revoltosos. E essas forças contaram aí, é claro, do auxílio
de militares e também de outras nações. Aí vem a terceira questão, que é assim: quem fez parte da Assembleia Constituinte? Gente, quando eu disse que para fazer parte da Assembleia Constituinte, teve o quê? Teve uma eleição. Só que no livro de vocês eu não citei o nome deles, né? De quem conseguiu aí participar. Teve pessoas importantes, como no caso José da Silva Lisboa, né? José de Rezende Costa Filho e irmãos Andrada, tá? São esses. Então, podemos colocar aqui. Entre seus membros estavam José da Silva Lisboa, José de Rezende, Costa Filho, olha, gente, recapitulando aqui, ó, eram vários membros escolhidos por meio de eleição. Havia uma eleição. Então, entre os membros estavam José da Silva Lisboa, tá? Eu tenho José Rezende Costa Filho e os irmãos Andrada, que aí era Antônio Carlos e José Bonifácio, tá? Eu tenho esses como os membros da Constituição não, da Assembleia Constituinte. Perdão aqui, crianças. Estão conseguindo acompanhar? É, Sim, né? Seguindo. Quarta. Tá. A quarta, crianças, diz assim: qual era o objetivo dessa Assembleia? A gente viu que era elaborar a primeira Constituição do Brasil. Então, elaborar a elaborar a primeira Constituição do Brasil,
Quinta, em 1824, o imperador otorgou à Constituição o que ela estabeleceu. Olha, ela estabeleceu várias coisas, né? Então, vamos citar aqui a monarquia, constitucional, lembrando que ela era hereditária. Depois, eu posso dizer, religião oficial era católica. O voto indireto e censitário. E os poderes, que eram 4 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e, é claro, o poder moderador. Que era exclusivo aí do imperador. Então fica assim, ó, aspectos importantes, né, sobre aí a Constituição. Então, a monarquia constitucional que ficou hereditária, a religião oficial era católica, né, a gente viu isso. O voto indireto e censitário, e os poderes, o executivo, legislativo, judiciário e moderador. Sexta questão. Posso apagar a primeira? Pode, tia. Pode. Não importa. Uhum. Essa parte aqui já é da página 214. Marque com X as afirmativas corretas. Então, todas as províncias do Brasil aceitaram e apoiaram a independência do Brasil? A gente viu que não, né? Que teve umas províncias que aceitaram e teve outras que não aceitaram. Então, a gente não vai marcar um X. O problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação que ocorreu em 7 de setembro? Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Não resolveu, porque algumas províncias aceitaram e outras não aceitaram o governo. Então, a gente marca um X aí no segundo quadrinho. Tio, Oi. na quinta questão, nessa parte, o voto indireto e como é o nome desse outro nomezinho? E concitário, é? Censitário. Censitário. Entendido? Sim. Sim, né? Bom, logo que Dom Pedro I foi coroado, foi totalmente aceito por todas as províncias?
A gente viu também que não. Então, aqui está errado, a gente não vai marcar um X. A pacificação do país aconteceu depois de aproximadamente um ano de muita luta? Foi, né? A gente viu que Dom Pedro, ele lançou aí as forças de mar, de terra e mar, né, para conseguir aí a sua autoridade. Então, sim, foi depois de um ano. E o último quadrinho. Em 3 de maio de 1823, no Rio de Janeiro, reuniu-se a Assembleia Constituinte? Sim, né, foi justamente no dia 3 de maio de 1823, foi que se formou aí a Assembleia Constituinte. E sétima, marque com um X as afirmativas corretas. Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro por causa da crescente impopularidade? Sim, ele ficou tão impopular que começou a receber aí as ameaças, né? Então, foi sim um motivo. Então, sétima, no primeiro quadrinho, a gente vai marcar um X. Segundo, Dom Pedro abdicou o trono brasileiro por estar cansado de governar? Não, crianças, ele não estava cansado de governar. A questão é que ele ficou impopular. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro por querer devolver o país a Portugal? Também não, ele não quis devolver o país a Portugal. Então fica dessa forma, só a primeira alternativa está correta na sétima questão. Então vocês irão marcar um X nela. Quanto à sexta questão, a primeira está errada, a segunda correta, terceira errada, quarto quadrinho correto e o quinto quadrinho está correto, ficando desta forma aqui. Agora, que é a última questão, que é a oitava. A oitava questão diz assim: quem foi tutor dos filhos de Dom Pedro I? Dom Pedro I, crianças, quando ele saiu do trono, ele deixou seus filhos com um tutor, que foi chamado de José Bonifácio, tá? Até que Dom Pedro II adquirisse aí a sua maioridade. Então, temos aqui, ó, José Bonifácio, que vai ser o primeiro. Vamos ver as outras alternativas? José Bonifácio até a morte de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I? Não. José Joaquim da Silva Xavier, durante a Guerra dos Emboabas? Não, né? Isso aqui que não poderia ser mesmo. José Silvério, enquanto Pedro I não chegava a Portugal? Não. Quem ficou aí com a tutela foi José Bonifácio, até a maioridade de Dom Pedro II, tá certo? Finalizando aqui a oitava questão. Crianças, esse é o momento de vocês perguntarem, tá, alguma coisa em relação ao conteúdo. E outra, eu vou pedir para que vocês, se tiverem um momentinho, vamos ler, tá, o livro, porque a explicação que vocês sabem que ela é só pegando as partes principais, então vocês necessitam, tá, da leitura. A leitura é imprescindível, tá certo? Quando vocês forem terminando de responder as páginas, vão colocando OK no chat. Combinado? Eu coloquei OK no chat. Colocou? É porque não está aparecendo aqui. Pois é, o meu chat deve estar bugado. Quem já terminou? Não, que eu acho que o chat Terminei, tá tia. bloqueado. Tem gente ainda copiando? Terminei. Não, Eu né? terminei, tia. Terminou, né? Eu já terminei de copiar já. Pronto. Olha, gente, hoje a aula foi corrida, viu? Porque tivemos aquele contratempo no início da aula, a gente entrou um pouquinho atrasado. Então, hoje a gente suou, né? Teve que correr. Então, vamos lá. Vamos aqui para a última.
né? Que é a parte de redação. Eu sei que vocês viram o horário de vocês e vocês viram que hoje tem redação também, não é verdade? Sim, né? Então, gente, Vixe, vixe o quê? eu Ó, tô cansada, tia. e eu também estou cansada, hoje foi bem puxado. Ó, mas vamos lá, continuando. Olha, gente, vamos falar sobre divulgação científica. A gente já falou sobre isso, tem vídeo no YouTube falando sobre divulgação científica, né? Que são textos de cunho científico, textos que são escritos por meio de uma pesquisa. Oi? Qual é a página? Página 52. Eu já vou colocar aqui. 52, tá? Redação. Continuando, como eu falei, textos de divulgação científica tem um vídeo postado, que é um texto que ele é de cunho científico, foi um texto que foi escrito mediante uma pesquisa, né, pelos cientistas, eles realizaram o trabalho dele e aí divulgaram para a população. É por isso que temos aí os textos científicos. Na página 52 tem o segundo texto, né, da unidade que fala sobre divulgação científica, que é um texto que tem como título Gambá Amigo, né? E vamos realizar aqui a leitura desse texto. Ó. Então, o texto Gambá Amigo, ui, meu ouvido, diz o seguinte: ao se alimentar de uma praga da soja, o pequeno gambá, Cuíca graciosa, Gracilinaunus agilis, mostra como preservar a paisagem do cerrado brasileiro, beneficiando fazendas e biodiversidade. André Mendonça abre a portinhola com mola de uma armadilha do tamanho de uma caixa de sapatos e espia lá de dentro. Dos olhos negros emburgalhados e brilhantes se fixam diretamente nele. Mendonça tira a armadilha do galho da árvore e joga a criatura atordoada, completamente molhada em um saco plástico transparente. Mais um, comemora animado. A cuíca graciosa, também chamada catita ou guaiquica, tem um nariz longo e pontiagudo, adoráveis orelhas cor-de-rosa e pernas delgadas desprovidas de pelos. Mendonça, um pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Brasília, pesa e mede o animal, fura suas orelhas e coloca 2 brincos de identificação de metal. Em seguida, solta o gambá e observa como o animal escala uma árvore. O palco de todo esse pequeno drama é o Jardim Botânico de Brasília, a poucos quilômetros do centro da capital nacional. O pesquisador salienta que preservar a paisagem do cerrado brasileiro não é apenas bom para a biodiversidade, mas também para as fazendas e fazendeiros vizinhos. Recentemente, cientistas descobriram que essa pequena espécie de gambá gosta de se banquetear em uma praga de soja local. Se fazendeiros mantiverem uma área natural arborizada perto de suas plantações de soja, onde esses animais possam viver, talvez não tenham de utilizar tantos pesticidas, argumenta Mendonça. Em 2013, a equipe descobriu que a espécie de um dos menores maçuapiais do mundo, com comprimento total entre 20 e 25 centímetros, dos quais mais da metade é representada pela cauda, tem uma predileção especial pelo percevejo marrom da soja. Essa praga responde por até 30% dos danos, e essa cultura na região durante a estação da seca.
Então, crianças, realizamos aqui, né? Eu pedi aí para vocês abrirem o livro na página 52. É um texto científico, né? Um texto de cunho científico, foi escrito por meio de pesquisas, né, realizadas, e tem como título Gambá Amigo. E como sempre, todo o texto, né, da disciplina de redação sempre vai ter aí a interpretação do texto, né, que são as questões propostas. E eu verifiquei aqui que o texto não finalizou, né, crianças? Ó, os pesquisadores encontraram que resquícios desses insetos, com mais de 50% das amostras de fezes de gambás que examinaram, de acordo com o estudo que publicaram no periódico científico Ata Teriológica. Os insetos vêm para o Cerradão Floresta quando ainda não é época de soja, e aí os gambás os consomem, explicou Emerson Vieira, o supervisor de Mendonça. Agora ele e Mendonça estão planejando estudos mais focados para determinar a eficiência com que os gambás controlam as pragas. Se os resultados continuarem sendo positivos, isso poderia ser mais uma boa razão para fazendeiros, agroeconomistas e outros quererem preservar a espécie e seu habitat no Brasil Central. Então, agora sim, né, finalizamos a leitura e tem aí a página 55. Eu vou ler aqui as perguntas e de cara a gente vai tentando dizer aí as respostas. Por exemplo, na interpretação, a gente acabou de ler um texto, que ele é um texto de divulgação científica, e a gente viu ali todos os elementos do texto. Então, agora a gente vai ver as questões e tentar ali extrair, né, da partir daquilo que a gente leu, o que cada questão está pedindo. Então, na primeira questão, na página 55, diz assim: no texto, alguns nomes são utilizados para se referir ao gambá. Quais são eles? Olha, o gambá aqui no texto, ele recebeu o nome de cuíca graciosa, recebeu o nome de Gracilinanus agilis, que é um nome científico, catita e guaiquica, tá? Então, ele recebeu esses nomes. Então, vamos colocar aí na primeira questão, tá? Os nomes que o gambá recebeu. Então, foram esses. Catita, E isso foram todos esses nomes, tá? dica, sei Que lá. o gambá recebeu. Então, página 55. Primeira questão, letra A. Então, cuíca. Graciosa. O nome científico. Esse G aqui saiu. Gracilinanus agilis. Catita. Gente, ó, eu coloquei esse G aqui com letra maiúscula, pois é o nome científico. E os nomes científicos são escritos com letra maiúscula, tá? O primeiro nome é com letra maiúscula. Aí os outros não, letra minúscula. Catita e guaiquica. Então, cuíca graciosa, Gracilinanus agilis, Catita guaiquica. Então, são esses nomes. Segunda, entre os termos que você listou na atividade anterior, um deles é um nome científico, né? Que eu já falei, né, para vocês. Então, pede para que você coloque aqui na segunda questão um nome científico. Então, o nome científico é
Gracilinanos agilis. Terceira, segundo o texto, quem é André Mendonça? Gente, André Mendonça, ele é um pesquisador, né? Um pesquisador que tem, né, de pós-doutorado da Universidade de Brasília. Então, é um pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Brasília. Então, é um pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Brasília. Quarta questão. Estão acompanhando? Estão entendendo? Sim, tia. Sim, né? Ótimo, porque eu estou aqui um pouco preocupada. Então, vamos lá. Quarta. Por que o autor do texto afirma que o gambá viveu um pequeno drama? Gente, vocês podem observar que o animal, o que foi que aconteceu com ele? O animal foi capturado em uma armadilha, né? Pequena e sufocante. O animal sofreu, ficou estressado, né? E depois foi jogado, atordoado, completamente molhado em um saco plástico. Por fim, foi pesado, medido e teve suas orelhas furadas. Então, ele viveu, sim, um pequeno Brahma. Tia, eu não gosto de cientista, esse negócio de fazer corpo animal. Eu tenho É... vontade de virar vegana, usar Ah, produto vegano. Eu odeio isso. Isso é maltrato. justamente. É muito ruim essa parte. Vegetariano não é a mesma coisa que vegano, não. Eu tô errado. Explicando. Você quer dizer verdade? Eu disse vegetariana, mas quer dizer vegana. Vegana não, só comer prata. Então, o animal foi capturado em uma armadilha. Depois sofreu, né? Ficou estressado. Foi jogado em um saco plástico. Gente, que situação. Eu fico pé da vida. Por fim, foi pesado. Depois de pesado, né? Teve as orelhas furadas. Então, podemos colocar isso. O animal foi capturado em uma armadilha, sofreu muito, foi jogado em um saco plástico. Por fim, foi pesado, medido e teve, né, suas orelhas furadas.
Quinta, o texto nos apresenta uma descoberta científica sobre essa espécie de gambá. Qual é? Os cientistas descobriram que essa pequena espécie de gambá se alimenta de uma praga da soja local. Então, os cientistas descobriram que essa pequena espécie de gambá se E a alimenta câmera do nada de praga parece da soja desfocou. local. Gente, Então, qualidade. lembrando, é danoso essas ações dos cientistas, mas são ações que conduzem ao conhecimento, né? Então, infelizmente, eles precisam realizar essas ações para que eles possam estudar, né, pesquisar, buscar informações que terminam sendo pertinentes para nós, seres humanos. Não é Acho que tinha verdade? que furar, coitadinho, das orelhinhas dele, coitado, ficou com piercing. Porque precisa identificar, né? Infelizmente. Coitadinho. A sexta. Segundo os pesquisadores, como esse gambá seria útil às fazendas e aos fazendeiros do Cerrado brasileiro? A gente sabe, a espécie de gambá estudada se alimenta de um inseto que ataca o local. Então, com a presença do gambá, os fazendeiros poderiam diminuir o uso de quê? De pesticidas em suas plantações. A gente sabe que as pesticidas aí são danosos, né? Então, com sexta, a gente pode botar assim, que com a presença dos gambás, vamos colocar do gambá, fica melhor. Com a presença do gambá, os fazendeiros Então, com a presença do gambá, os fazendeiros poderiam diminuir o uso de pesticidas em suas plantações. Sétima, como os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse gambá tem uma predileção pelo percevejo marrom da soja. Após o que? Encontrarem resquícios
Ó, então, após encontrarem desses resquícios desses insetos em 50%, tá, das amostras de fezes dos gambás. Então, foi aí que eles descobriram, tá, que esses gambás, eles se alimentam aí desses insetos. Aí vamos para a 8ª questão. A 8ª questão diz o seguinte: por que o autor deu o título Gambá Amigo ao texto? Porque esse gambá se alimenta, né, da praga da soja e os fazendeiros mantiveram uma área natural arborizada perto de suas plantações de soja para esses animais viverem. O uso de pesticidas poderá ser diminuído, beneficiando os fazendeiros, os consumidores da soja e os próprios animais que terão seu habitat preservados. Então, o que a gente pode resumir aqui e colocar nessa questão? Quando diz por que o autor deu o título Gambá Amigo ao texto? Alguém sabe dizer? Oi? Porque esse gambá traz aí uma série de benefícios, não é verdade? Para a população. A gente pode colocar isso, né? Resumindo. Então, o gambá traz benefícios para os seres humanos. A gente pode colocar isso aí, vírgula, a gente pode dizer o que mais? Por exemplo, diminuindo o uso de pesticidas. O que mais? Qual outro benefício? É só assim já está ótimo, né? Diminuindo o uso de pesticidas, a gente já vai ter os benefícios, né? Tanto com a questão da arborização, a diminuição dos pesticidas, que é um favorecimento tanto para os fazendeiros como para nós consumidores da soja. Então, a gente pode simplificar dessa forma. Então, o gambá traz benefícios para os seres humanos, diminuindo o uso de pesticidas. Tá bom. Pode ser? Bom, Pode. gente, falta Vamos só embora que eu tô com fome. Falta só um minuto. E Graças a Deus. para finalizar a aula, em sua opinião, é possível considerar o gambá um amigo do ser humano? Por quê? Não, eu acho que o ser humano é um retardado e eu tenho peninha do gambá. O gambá é amigo nosso. Concordo com essa É resposta. amigo do gambá. É isso que você entendeu? É, mais ou menos, coitadinho do gambá. Eu tô com peninha. Olha, Pai, gente, tô são com pena do gambá. 11h50, tá? Infelizmente, a nossa aula foi assim bem agitada, porque a gente teve um problema aqui para iniciar, o computador travou e tal. Mas amanhã, fé em Deus, vai dar tudo certo. Oi. Com licença. Ah, desculpa. Deixa eu falar aqui. Então, até amanhã, né, para quem já finalizou, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui essa manhã inteira. Que possamos nos dar bem dessa forma, né, durante a semana inteira. Outra coisa, quais são as recomendações que eu sempre digo, né, como também nas aulas presenciais. Vocês sabem que aqui é tudo muito rápido, é muito conteúdo.
O que eu sempre digo também quando eram os vídeos, é preciso fazer o quê? A leitura, não é isso que eu dizia também nos vídeos? Sim, porque é impossível aqui na aula pegar o livro e começar a ler, né, do início até o fim. Vocês precisam ler para poder compreender, porque eu expliquei só os pontos principais. Então, vocês precisam pegar o livro de matemática, né, para quem ainda não entendeu, vai lá, pega e estuda. Matemática, história. Questão agora de divulgação científica, redação, também precisam fazer a mesma ação. É como a Eduarda disse. Eduarda ainda está aí? Ô, tia. Eduarda Hoje é aniversário falou. da minha mãe. Eduarda disse o seguinte que eu achei bem interessante, que a gente precisa ter o apoio do professor, mas uma hora você precisa fazer algo sozinho para entender, né? Isso que eu estou falando. Vocês viram aqui comigo nesse curto tempo, e aí à tarde, com um tempinho, vocês vão pegar e estudar, porque aí vocês vão conseguir aprender do modo de vocês. Então, finalizar. Tia, Oi. Hoje é aniversário é da pra minha fazer mãe. a página 58 e a 59? Renan, mande uns Não, parabéns pra sua mãe. Para aí, Eu ia me nós paramos. esquecendo. Se não Malu, fosse ela mãe. ganhou 2 cestas de chocolate do Foi, meu né? pai e da amiga dela. Gente, pois parabéns para a sua mãe. E a tia Hortência também está de aniversário hoje. Ô, parabéns, tia! Eu já ia Parabéns. perguntar, tia, para o aniversário da tia, que eu Hoje esqueci também é o de esquecer aniversário todo da mundo. Daphne, né, Daphne? Eu lembrei agora. Daphne, Pois é. se estiver presente, deixa eu ver aqui. Parabéns. Obrigada, meus amores. Daphne, eu não estou vendo aqui. Ludmila, Lucas, Heitor, Ana Isabela, Isaac, não sei se saiu. Mas se Daphne estiver, Daphne, meus parabéns. Seja sempre essa menina de luz, tá? Muito estudiosa, esforçada, tá? Eu só tenho elogios para você, tá bom, meu amor? Muitas felicidades, muitos anos de vida e saúde para você, tá certo? Parabéns. E obrigada, alunos. Parabéns para a mãe do Renan, tá certo? Se estiver aí ouvindo, tá certo? Então, tchau, alunos. Beijo, até amanhã. Tchau. Falou, Até amanhã. falou pra vocês aí. Bye, Bye, bye. bye. Ai, Eu tô assistindo em Tildom. é um assassino. Assassino não faz torto, velho. Não mata assim. Oi? Pessoal, Não matou ela? o que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tudo. Tá bom. Os que ainda ficaram, tem gente ainda copiando? Não. É, vou sair, tá bom. Tá, vou tchau. Vou Tchau, tio. Vamos almoçar. Tô morrendo de fome. 1h11 da manhã. Nossa, Tô assistindo em Tildom. horas? Tá bom. Falou, Renan. Tem uma piscina? Falou. Tá. Tem nada pra cá, ela vai de toalha, galera. Ela vai de toalha, galera. Ela vai morrer de toalha. Quer dizer, vou tentar fazer ela não morrer, mas caso ela